E aí, meus alunos maravilhosos, vocês estão bem? Eu espero que sim. Vamos começar aqui com o vídeo introdutório ao que é biologia. Meu nome é Raquel Cristine e eu sou professora de biologia. Espero que com essa aula eu possa estar te ajudando a agregar não só conhecimento de forma individual, mas para conhecimentos para quem está prestando vestibular, para quem simplesmente tem alguma dúvida relacionada ao assunto, enfim, espero que eu possa ser útil e agregar cada vez mais ao conhecimento de vocês, tá bom? Vamos lá então, começando com conceitos básicos, né? Então, o que a biologia ela estuda? Biologia ela estuda seres vivos. Tá, mas o que difere a mim, o ser vivo, por exemplo, de um lápis, que eu sei que não é um ser vivo? Eles contêm certas características, como, por exemplo, eles possuem uma organização química complexa, possuem metabolismo, crescimento, né? Eu não cresci, eu não nasci do tamanho que eu sou hoje. Eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo. Além disso, nós necessitamos de energia, precisamos nos alimentar para continuarmos nos desenvolvendo. Sofremos irritabilidade. Tem um exemplo muito interessante sobre a irritabilidade, para vocês não acharem que a irritabilidade é uma questão de ficar com raiva, irritado mesmo, de ficar bravo. Irritabilidade, ela pode ser exemplificada naquela plantinha que chama dormideira. Eu até anotei aqui para não esquecer. Dormideira é uma plantinha que ela fica abertinha assim. Quando a gente passa o dedo, ela fecha. Ou seja, a ação de um agente externo causou aquela irritabilidade e com isso ela fechou. Outro exemplo é o espirro. Quando, por exemplo, a gente acaba respirando um ar meio poluído, com muita poeira, automaticamente o que a gente faz? Atchê, espirra. Por quê? Aquele agente externo causou uma irritabilidade no nosso organismo. E o nosso organismo, como forma de defesa, ele espirrou para expelir mesmo aquele agente externo do nosso organismo. Além disso, todo ser vivo ele se reproduz e com a reprodução vem a hereditariedade, onde nós trazemos toda a nossa carga, né, genética, todas as semelhanças dos nossos antepassados com a gente e assim sucessivamente. Além disso, também todo ser vivo evolui. Né? Então, tivemos aí uma definição básica que alguns seres, do que todos, né, os seres vivos fazem, e um ser que não é vivo não faz. E agora nós vamos entender melhor como que os seres vivos se organizam, né? Começando aí de forma micro, né? Que é uma forma que a gente não consegue ver a olho nu, como que isso vai aumentando até o nível macro. Vamos começar aí falando sobre as moléculas. O que são moléculas? São junções de dois ou mais átomos. E aí nós temos o exemplo da água, por exemplo. A gente tem o costume muito de ouvir falar que a água é composta de H2O. Então, o que é isso? São dois compostos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio ligados a um oxigênio, formando aí uma molécula de água. E essas moléculas, né, essas junções de várias moléculas, formam o que nós chamamos de organelas. As organelas, elas têm funções específicas dentro das células, né? Funções relacionadas à reprodução, né? Ao metabolismo, à excreção celular. Então, cada organela tem uma função ali específica dentro das células. E as células, elas são o quê? As unidades básicas de vida. Ou seja, todo ser vivo tem célula no seu organismo? Tem. E essas junções de células formam o que nós chamamos de tecidos. Um exemplo que a gente consegue ver nitidamente no nosso corpo é a pele. É o maior tecido que existe no ser humano. Então a pele ela serve para quê? Para proteção. E é interessante que cada célula num lugar diferente, ela tem uma função diferente. Então, por exemplo, as células da pele, ela tem a função de quê? De me proteger contra agentes externos. As células, por exemplo, que estão no meu cérebro, por exemplo, os meus neurônios, tem uma outra função. Enfim, e outras células, por exemplo, como no coração, tem uma outra função, no pulmão tem outra função.
Então, cada célula, né, que forma um tecido diferente, esse tecido ele tem uma função específica. E esse tecido, esses tecidos juntos, formam o que nós chamamos de órgãos. Então, por exemplo, o nosso pulmão, ele é um órgão. Agora, por exemplo, a gente juntando os pulmões, os brônquios, né, nós temos o que nós chamamos de quê? De sistema respiratório. Então, o sistema ele é a junção de 2 ou mais órgãos, né? Que formam os sistemas. E aí, depois dos sistemas, nós temos os organismos. Todos os organismos vivos são feitos por vários sistemas. Então, por exemplo, eu tenho meu sistema respiratório, tenho meu sistema cardiovascular, tenho meu sistema digestório, assim como os animais também têm seus sistemas, as plantas. Então, a definição, né, de vários seres que têm sistemas diferentes são os organismos vivos, né? Então, eu sou um organismo vivo, você, seus bichinhos, as plantas, todos são organismos vivos. E depois dos organismos vivos, nós temos as populações. Ou seja, o que são populações? São espécies específicas vivendo num lugar específico, né? Então, aqui no vídeo eu até coloquei o exemplo da zebra. Ou seja, a zebra ela é uma espécie específica vivendo num ambiente específico. Depois nós temos as comunidades. O que vem a ser as comunidades, gente? Vamos pensar aqui. Nós temos as zebras aí, né? Suponhamos que nós temos um predador, que sejam os leões. Então, os leões são o quê? Uma comunidade diferente, uma população diferente, mas vivendo no mesmo ambiente, ou seja, numa mesma comunidade, né? Eles compartilham ali o ambiente entre si. Depois disso, nós temos os ecossistemas. E aí eu gostaria de citar 2 exemplos. Os ecossistemas aquáticos, onde nós temos ali, por exemplo, os peixes, as algas, as plantas aquáticas, vivendo de forma equilibrada entre si. E temos os ecossistemas terrestres, onde temos nós, seres humanos, os animais, as plantas, que deveriam viver de forma equilibrada também. Então, essas junções de ecossistemas formam o que nós chamamos de algo maior, que é a biosfera, né? Que envolve todo o nosso globo terrestre. Vamos agora falar sobre as células. Vocês lembram que eu falei que as células são a menor unidade de vida e que todos os seres vivos contêm células no seu organismo? Então vamos falar aí dos primórdios, das primeiras células, que a gente pode definir como células procarióticas. Eu sempre gosto de fazer esse P. Procariótica, primórdios, primeiras, são as células menos desenvolvidas, ou seja, são células menores, sem núcleo ali bem definido, elas não contêm organelas, são células, como eu já disse, bem menos desenvolvidas, porque nós temos uma mais desenvolvidas para comparar, que são as eucarióticas. As células eucarióticas são maiores, contém núcleo definido, as organelas têm funções específicas, né? Então, elas são células mais evoluídas. Além das células, isso aqui é interessante, né? Falando sobre células, é importante a gente falar de vírus. Gente, vírus é um ser vivo? E aí entra uma questão, depende da literatura, né? O vírus pode ser considerado um ser vivo porque de forma intracelular ele consegue se reproduzir. Bem, se for considerar que de forma intracelular o vírus ele consegue se reproduzir, se alimentar e se manter vivo, ok. Mas o vírus sozinho, sem estar dentro de uma célula, ele não pode ser considerado um ser vivo. Por quê? Porque ele não é autopoético, ou seja, ele sozinho ele consegue se alimentar? Ele consegue se reproduzir? Não, é até interessante que a gente ouviu muito, né? Olha, lave sempre as mãos, passa álcool em gel. Por quê? Se a minha mão entrar em contato com o vírus aqui, ele ainda não entrou dentro das minhas células para se reproduzir. Então, ao lavar a mão, o vírus vai embora. Agora, a partir do momento que eu pego no vírus e aí começo a ter contato com as células do meu corpo, esse vírus ele vai para o meio intracelular e aí ele vai começar a se reproduzir.
Então depende do que o livro disser. Se o vírus está sozinho, ele não pode ser considerado um ser vivo. Agora, se ele estiver de forma intracelular, aí ele acaba conseguindo se reproduzir, né? Se manter vivo, enfim. Então aí, de forma intracelular, ele pode ser sim considerado um ser vivo, né? E vocês têm que ficar esperto com isso aí quando cair em prova ou alguma questão, tá bom? Vamos falar... não posso deixar de falar sobre as bactérias, né? As bactérias, gente, elas são unicelulares, né? E eu não gravei slide sobre isso, mas vou falar aqui um pouquinho sobre. Elas são unicelulares, então elas têm o seu metabolismo próprio, elas conseguem se reproduzir. E existem bactérias ruins? Existem, muitas, né? Que trazem muitas infecções, enfim, mas existem muitas bactérias boas também no nosso organismo, né? Isso é algo que a gente precisa dizer, porque quando a gente fala de vírus e bactérias, as pessoas já pensam assim, doença. Mas nem sempre. Nós temos bactérias que são essenciais para o nosso organismo, tá bom? Então vamos falar agora sobre reprodução, né? Que é outra característica dos seres vivos. Então existem dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada, ela ocorre por meio de um gameta feminino e um gameta masculino. Então, essa junção dos dois gametas vai formar um novo indivíduo. E nós temos a reprodução assexuada, ou seja, eu tenho uma célula aqui e essa célula ela vai se dividir formando uma outra célula. E essas outras células que eu formei, elas vão se dividir e assim sucessivamente. E assim ocorre a reprodução assexuada. É interessante o termo, a letrinha A, né, antes de qualquer palavra, que o A antes das palavras, ele está relacionado a não, né? Então, não sexuada, né? Às vezes isso ajuda vocês a memorizarem melhor a diferença entre a reprodução sexuada e a assexuada. Por meio da reprodução, nós temos o que nós chamamos de transmissão de informação genética. Como que ocorre essa transmissão de informação genética? Então, tem lá os gametas, por exemplo, da minha mãe, que trouxeram as informações genéticas dela, e do meu pai, que trouxeram as informações genéticas deles, que se unem. Por meio disso, nasceu a Raquelzinha aqui, na forma que sou. Mas vocês já ouviram aquele termo assim, filho de peixe, peixinho é? Ou seja, em quesitos que às vezes nós parecemos um pouco com os nossos pais. Isso se dá por causa dessa transmissão de informação, né? Então, vamos entender melhor. Aqui nos slides eu coloquei uma fita de DNA. Nessa fita nós temos o que chamamos de nucleotídeos. Vocês lembram das moléculas que eu falei mais lá no início da aula? Essas moléculas são junções de dois ou mais átomos. E esses nucleotídeos basicamente são isso. São junções de bases que, quando essas bases unidas, elas trazem definições de, por exemplo, cor do meu olho, formato do meu cabelo, que mais? Cor da minha pele. E esses nucleotídeos são responsáveis por isso. Esses nucleotídeos, eles ficam aqui nessa fitinha de DNA, né? Esses nucleotídeos são compostos por quê? 4 bases: timina, uracila, guanina e citocina, para não esquecer, né? São 4 bases. E essas 4 bases formam todas as nossas informações genéticas mesmas, né? De características, entre outras coisas. Então, nós temos aí a formação do DNA, que é feita por meio dos nucleotídeos. E aí, por meio dessas ramificações, né, que vão fazendo, nós temos as nossas bases, né, os nossos genes. E aí, eu coloquei aqui o RNA, eu vou explicar de forma bem rápida qual que é a função dele. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. A função do RNA
é o que? Ele vai pegar essa fitinha de DNA que a gente tem, né? A fitinha de DNA traçada, não sei se assim dá pra ver. E aí, essa fitinha, ela vai ser aberta, mais pra frente a gente vai entender como que essa fitinha se abre. E aí vai vir o RNA, e ele vai copiar essa base de DNA. E aí, à medida que as nossas células forem se multiplicando, enfim, essa transmissão vai continuar sendo passada, né? Então, basicamente, o RNA ele tem essa função de copiar a base principal, a fita principal, que é a do DNA. Então, acho que acabou. Basicamente, a nossa aula é essa, é uma aula introdutória, bem rápida mesmo. Então, vamos fazer uma revisão aqui para a gente entender um pouco melhor. Então, nós vimos que os seres vivos, eles se reproduzem, eles sofrem irritabilidade, eles têm um nível complexo de organização, eles têm metabolismo, eles evoluem. Vimos, né, como que eles podem ser organizados do nível menor, que começa ali com as moléculas, até a biosfera. Vimos como que se reproduzem, os tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Vimos que os vírus depende, né, ser considerado ser vivo. De forma intracelular, ele pode ser considerado ser vivo, mas de forma extracelular, como indivíduo sozinho, ele não pode ser considerado ser vivo. Vimos como que é feita, né, a transmissão de informação genética e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui, deixa a perguntinha que eu vou me esforçar em responder, tá bom? Um beijo pra vocês.